Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010, e nós estaremos aqui orando por vocês no final dessa programação. Aqui no meu canto esquerdo, vocês podem acessar esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, e também ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, e eu estarei orando por você. Prepare aí um copo com água, pois no final dessa programação eu estarei abençoando a sua água e determinando que o poder de Deus ele venha chegar à sua vida e você possa ver um milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família e na vida de todos os seus. Para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida da Lisandra. A Lisandra que cresceu num lar problemático, cheio de brigas, confusões, e ela desenvolveu sérios problemas, pensou em suicídio, ela desenvolveu um sentimento ruim contra o seu próprio pai. E um dia os obreiros foram à sua casa, ela decidiu ir à igreja e, chegando à igreja, aprendeu sobre buscar o Espírito Santo. E num domingo na igreja ela recebeu o Espírito Santo e hoje tudo é diferente. Vamos ao testemunho da Lisandra e nós voltaremos com vocês. O ódio me deixou duas alternativas: matar o meu pai ou tirar a própria vida. Desde criança eu presenciei na minha casa brigas entre os meus pais por conta dos vícios, né? Porque meu pai ele era alcoólatra, trabalhava em casas noturnas e quando ele chegava em casa totalmente alterado, ele agredia minha mãe, quebrava as coisas em casa e por diversas vezes, para fugir da agressão dele, a minha mãe, ela procurava dormir com a gente, o que não adiantava porque meu pai arrastava muitas vezes ela da cama. Ela dormindo comigo e os meus irmãos, ele derramava panelas de comida em cima da gente. Desde criança, ele sempre me rejeitou. Então ele dizia que eu não era filha dele. Essa rejeição causou em mim um ódio extremo para com ele. Atrelado a isso, eu tinha muitos problemas espirituais também, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e eu tinha um medo terrível dentro de mim. Eu não conseguia dormir e quando eu dormia eu acordava de madrugada tendo terror noturno. Eram situações que eu vivia sozinha e eu estava paralisada e eu não conseguia pedir ajuda e nem falar com ninguém. E um dos momentos que foram mais intensos para mim, que eu vivi, foi quando numa noite eu acordei de madrugada, sentindo muito medo e paralisada. E eu estava com uma tremedeira assim no meu corpo e com uma sensação de que eu estava sendo observada. E tradicionalmente católica, quando isso acontecia, eu fazia rezas prontas, eu pendurava até um terço na minha cama, porque eu achava que aquilo ia me ajudar, ia me proteger. Mas não adiantava, por achar que eu era o problema das brigas constantes dos meus pais e mais os problemas espirituais que eu tinha muitos pensamentos que me faziam querer desistir da vida. Então, por muitas vezes, eu voltando da escola, eu tentava me jogar na frente dos carros que passavam em alta velocidade, pensava em me jogar de um viaduto que tinha lá próximo. Outra vez também, eu até peguei uma faca da cozinha de casa para tentar me apunhalar, para que essa dor e esse sofrimento pudesse acabar, né? Poucos dias depois, alguns obreiros da Igreja Universal passaram na minha casa, né, e me convidaram para participar das reuniões. E eu fui resistente, porque eu convivia com pessoas que tinham preconceito com a igreja. Então, a visão que eu tinha da Igreja Universal era ruim. Alguns dias se passaram e minha tia, que também foi convidada, ela começou a se arrumar para participar da reunião de sexta-feira e eu decidi ir. Eu senti um alívio imediato.
E era como se tivesse tirado um fardo de dentro de mim. Depois daquele dia, eu comecei a frequentar as reuniões na Igreja Universal, porque eu queria sentir mais, ter mais aquela sensação que eu tive de alívio. Então, pouco a pouco eu fui aprendendo. Comecei a participar das reuniões de quarta-feira, domingo de manhã. Então, os problemas espirituais que eu tinha já não existia mais. Eu passei a dormir, não tinha mais o medo, não ouvia mais vozes, não via vultos, e eu já estava em paz. Então eu fui aprendendo sobre o perdão. Então eu queria o perdão de Deus, mas eu aprendi que eu também precisava perdoar. E aí eu perdoei o meu pai por tudo que ele me causou, por toda a situação. Hoje a gente tem um relacionamento muito, graças a Deus, muito abençoado. Ouvi falar também sobre o Espírito Santo e a importância dele na nossa vida. E o papel que ele tem de preencher o vazio e ser a felicidade que todo mundo procura. Eu entendi que eu precisava daquilo, porque os meus problemas externos estavam sendo resolvidos, mas dentro de mim ainda existia um vazio. Então eu comecei a procurar saber mais do Espírito Santo e como receber ele. E me dediquei 100%, porque eu passei a não ler mais só a Bíblia e orar na igreja. Eu comecei a também fazer isso dentro de casa, ter meus momentos particulares com Deus. Eu separei minha roupa no domingo de manhã e me preparei para aquele dia. E chegando na igreja, na hora da busca, quando o pastor chamou na frente do altar, eu fui. Ali, diante do altar, eu comecei a falar com Deus tudo aquilo que estava dentro de mim. E através de palavras eu comecei a expressar para Deus a necessidade que eu sentia dele. E quando o pastor ele falou para a gente fazer silêncio, porque Deus falaria conosco, naquele momento eu senti uma paz muito grande no meu interior. E havia muitas pessoas diante do altar, mas para mim era como se eu estivesse sozinha com Deus ali, porque foi uma experiência única e eu senti na minha alma uma paz que transbordava e uma alegria que eu não conseguia controlar, porque eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada, porque foi uma experiência muito única. E ali eu percebi o Espírito Santo agindo no meu interior. Foi como se eu tivesse um pedaço do céu dentro de mim. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. O Espírito Santo me deu direção para ter uma vida financeira estabilizada. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. A minha família, o meu convívio familiar foi totalmente mudado. Hoje eu e meus irmãos têm um bom convívio com meu pai, a minha mãe. E hoje eu sou casada com um homem de Deus. Através do Espírito de Deus foi que tudo na minha vida mudou. A maldição que existia na minha família foi quebrada. Deus interviu e hoje eu posso viver aquilo que um dia eu sempre sonhei e achei que não era possível. Foi por meio do Espírito Santo que eu sou quem sou hoje e conquistei o que eu conquistei. Então, eu não abro mão do Espírito de Deus, porque Ele é tudo na minha vida. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, assim como vocês puderam ver, a Lisandra, ela achava que ela era a culpada de tudo que acontecia na vida dela, mas na verdade, ao receber o Espírito Santo, a vida dela se transformou e o mesmo poderá acontecer na sua vida. Hoje, quarta-feira, nós estaremos nesse estudo dos 5 fundamentos para uma fé que permanece forte, para que você possa vencer talvez um problema que você tenha psicológico, emocional, um problema até mesmo espiritual, você venha se fortalecer.
e vencer esse problema. A Bíblia diz aqui, no livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 8, diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. E tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós estamos nessas 5 quartas-feiras, aonde nós estaremos nesse estudo bíblico, e você irá se fortalecer baseando-se na palavra de Deus, fortalecendo os 5 pilares para que você possa ter uma fé que permanece forte até o fim. Talvez você seja uma pessoa que se encontra agora participando dessa programação e você está afastado da igreja. Você é uma pessoa que no passado você vivia pela fé e hoje você não tem mais forças. Eu gostaria de lhe convidar neste momento a sair de onde você estiver e vir ter conosco em uma das nossas igrejas. Se você precisa saber do endereço mais próximo da sua casa, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali também você poderá nos enviar o seu pedido de oração. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico, tenho 46 anos, sou cirurgião plástico e empresário. Mas antes de chegar aqui, minha vida não era nada assim. Estava destruída, era uma pessoa depressiva, angustiada, não tinha paz. Vivia de ilusão e sempre buscando uma alegria que não achava em lugar nenhum. Cheguei a usar bebidas fortes, maconha, drogas, cocaína, tudo procurando satisfazer uma alegria, uma paz que não achava em lugar nenhum. Teve uma vez que meu pai e meu irmão tiveram que me buscar do lado da escola que eu estudava, de tão embriagado que eu estava, não conseguia nem ir para casa, não conseguia fazer nada. Os amigos nessa hora desapareceram todos, né? E meu pai que foi me buscar com meu irmão. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, foi meu pai chegar e ter que me carregar totalmente embriagado para casa. Esse foi um dia que me marcou muito, que me trouxe muita tristeza em relação ao que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo aquilo, né? Era algo que eu, às vezes, não sabia nem explicar. Como é que eu cheguei naquela situação? Era um fundo de poço mesmo, né? Um estado que a gente chegou naquela época era muito triste mesmo. E eu saía de casa sexta-feira, voltava somente domingo à noite, ficava o final de semana inteiro, né, com os amigos usando droga, bagunça, mas uma tristeza muito grande. E minha mãe começou a ver na televisão os testemunhos, e aquele testemunho começou a chamar a atenção dela, porque ela queria também, na fé dela, ver aqueles milagres que ela via na televisão, aqueles testemunhos que chegavam tão maravilhosos, de um mendigo que chegava na igreja e depois era um empresário, pai de família. As pessoas chegavam doentes e eram curadas, as pessoas chegavam viciadas e eram libertas. Então ela também sempre teve esse desejo. E ela cobrava isso de Deus, falava: meu Deus, está aqui na tua palavra tantos milagres, por que a gente não vê isso no dia de hoje? Então isso chamou muita atenção dela, até que ela quis ir conhecer, quis ir até a igreja. E foi que a gente começou a vir para acompanhá-la. Eu vim junto para poder acompanhá-la. E foi quando eu cheguei na igreja que eu já percebi que tinha algo diferente. Tinha uma paz diferente. Era algo assim inexplicável. Era como se o próprio Deus estivesse ali. A gente se sentia assim em paz. Aquela paz que eu não encontrei em lugar nenhum, ali eu pude encontrar. Ali eu pude perceber que era diferente. Aí sim minha vida mudou. Aí minha vida consegui cumprir aqueles objetivos que eu tinha traçado e que eu não conseguia ir para lugar nenhum. E comecei a conquistar aquilo que eu sempre quis. Então eu passei no vestibular, entrei numa faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo, do Brasil. Formei médico e Deus tem me abençoado em todos os sentidos. Na vida sentimental, eu conheci a minha esposa dentro da igreja. São 18 anos que estamos casados e Deus nos abençoou também com 2 filhos. Então o Espírito Santo ele tem me feito a cada dia uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Eu sei que hoje o sucesso que eu consegui na minha vida é única e exclusivamente através da direção que o Espírito Santo tem me dado, tanto como pai, como médico, como marido,
né? É Deus, o próprio Deus me guiando todos os dias da minha vida. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé neste momento com todas as pessoas que participam conosco dessa programação, pessoas estas de vários lugares do mundo, que participam enviando seus pedidos de oração, pessoas que se encontram agora, meu Pai, em um leito de dor, em um hospital, em casa, sofrendo ataques espirituais, passando por problemas diversos e creem que o Senhor pode mudar essa situação. Portanto, prepararam, meu Deus, esse copo com água. E eu te peço que o Senhor venha fluidificar, que o Senhor venha consagrar cada molécula, cada partícula dessa água e que quando nós bebermos, nós venhamos beber do Teu poder e que, meu Pai, verdadeiramente essa falta de paz, essa falta de força e de fé, meu Deus, ela possa chegar ao fim. Que o Senhor possa fortalecer aqueles que se encontram fracos, venha levantar aqueles que se encontram caídos, abatidos, desanimados. Que o Senhor venha dar fim a essa depressão, a essa tristeza profunda, essa insônia. Meu Deus, e que o Senhor possa assim responder os pedidos de todos que participam conosco nessa oração. Eu oro aqui agora pela Maria Sidclécia, meu Deus, que pede oração pelo jovem Arthur, meu Deus, que é dependente químico de apenas 17 anos, que precisa se libertar. Que o Senhor venha nessa hora, meu Deus, manifestar o Teu poder na vida do João Arthur, que o Senhor possa mudar a vida dele, libertá-lo de todo esse mal que ele tem vivido. E assim também todos que participam conosco desta oração recebam um milagre nessa hora. Meu Deus, eu determino que ao beber dessa água, o milagre acontecerá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você, meu amigo e minha amiga que crê, beba dessa água na fé e receba um milagre aí agora. Pois bem, eu tenho a certeza que o poder de Deus já te alcançou nessa hora e nesse momento o poder de Deus ele se manifesta através de uma certeza que você tem dentro de você, crendo que Deus ouviu essa oração e Ele vai mudar essa situação que você se encontra. Mas eu gostaria de lhe convidar para estar conosco aqui neste domingo, na nossa Catedral dos Milagres aqui no norte de Londres, às 7h30, mas principalmente às 10 da manhã, onde nós estaremos abençoando a você e a sua família. Não percam, nesse domingo aqui no número 232, Seven Sisters Road, N4 3NX, especialmente às 10 horas da manhã. No mais, que Deus abençoe a todos e recebam um milagre nessa hora.